Boa noite a todos aí. Gostaria de perguntar ao o Felipe Brizola se ele não acha que o ideal seria um Estado, numa aristocracia meritocrata, um Estado tecnocrata mesmo, onde o melhor de cada função, através de concurso público, exerceria essa função até o nível federal. Bom, aí a gente precisaria, para começar tudo, de uma reforma política, né? A gente está falando de outro modelo de gestão. É que, assim, para você criar concurso público também tem muito gasto público, né? Uhum. E se você criar concurso público para todas as vagas, você tem uma complicação aí também, logística, etc. O que eu defendo, evidentemente, é que haja a maior possibilidade e mais prática possível de filtro para que só pessoas qualificadas cheguem a determinado cargo. Aí você tem que discutir quais são os melhores expedientes para isso. O que acontece no Brasil? É que o número de cargos comissionados, que são os cargos ocupados por indicação política, ele é gigantesco. São milhares e milhares de cargos por indicação política. Ah, disso que ele está falando, então. Pensei que ele estivesse falando de colocar, por exemplo, um ministro veria pelo caminho de concurso e tudo mais. Mas ele está falando provavelmente dos cargos comissionados. Sim. Bom, eu acho que tem que ter algumas exigências de qualificação para determinados cargos. Não resta a menor dúvida. E precisa haver um filtro. E isso existe para determinados cargos, mas é que para outros não existe nada, né? Você pode botar qualquer pessoa lá e é isso mesmo que é colocado, né? E é um dos fatores que geram esse sistema que eu descrevo no Brasil como República do Escambo. Então o cara entrega o cargo em troca de alguma coisa. E é isso que faz com que haja a distribuição para os partidos, em troca de voto no Congresso Nacional. Aí o voto ele não é um voto de consciência, o sujeito não lê o projeto de lei, ele está votando porque ele recebeu um cargo. É o toma lá da cá, que vai gerando Brasil. Isso que a gente vive hoje. Então são pessoas muito desqualificadas. Olha, né, a argumentação do Moraes, a reação do Moraes, chegou no Supremo Tribunal Federal. Agora, tem que olhar que o Moraes foi indicado por um presidente, né, Michel Temer, que era o vice. Os petistas vão dizer, mas não foi presidente, mas foi eleito na chapa. E tem previsão legal do impeachment e tal, e ele escolheu. Mesmo assim, teve a sabatina no Senado Federal, o Senado pode rejeitar. Não rejeitou. E não rejeitou Dias Toffoli, não rejeitou Gilmar Mendes, o Senado nunca rejeitou ninguém. Então é aquele teatro de bajulação coletiva, onde senadores, e muitos têm rabo preso, porque tem esqueleto no armário, ficam com medo de fazer críticas mais incisivas ou de votar contra um ministro que vai ter tanto poder durante as próximas décadas. É muito poder, né? Eles vão até 75 anos. Alguns entram na faixa dos 40, né? Quando entram mais jovens. Então o sujeito tem 30 anos. Assim. E é muito tempo, né? Até eu, jornalista, você ficar aqui décadas de carreira cobrindo os mesmos caras no Supremo Tribunal Federal, que porre, né? Eu não vejo a hora de alguns saírem de lá pelo fim da idade, né? 75 anos aqui, né? O problema é que tu vai estar velho também, né? Oi? O problema é que tu vai estar velho também. Pois é, tá mais velho. Então, assim, a gente faz o trabalho que é certo, mas sabe que se tudo correr bem, é um fruto que vai ser colhido pelas próximas gerações. A gente ainda vai ter que aguentar essa turma aí durante muito tempo. Então, assim, eu defendo que haja o mérito. Evidentemente, essa discussão, às vezes, ela é ideologizada. Fala, não, meritocracia não, porque aí a pessoa de baixa renda não tem oportunidade. Mas aí são outras discussões, né? Mas na ocupação do cargo público tem que ter algum tipo de qualificação. Nossa, daqui é de um xará. Igor mandou R$10. Senado já deve ter quórum P-CPI, mas Flávio submete pedido de impeachment de Alexandre, pois sabe que lava-toga exporia a maracutaia dele CSTF. Felipe é minha referência de melhor jornalismo. Obrigado. Boa. Muito obrigado ali a todos que estão fazendo perguntas e que estão elogiando aí o meu trabalho.
O Flávio Bolsonaro fez esse pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. Tem outros lá que já tinham sido feitos. É mais uma... Tem uns 30. mais uma ação política para mostrar combatividade. Ele que sabotou, repito, na raiz a CPI da Lava Toga e que nunca se voltou contra Dias Toffoli e Gilmar Mendes, que são aqueles que dão a sustentação ao Alexandre de Moraes. Então é para fazer coro na base, né? Para mobilizar a base, para engajar a base, para afetar ali uma combatividade que ele não tem. E também não é que não possa acontecer, né? Só para deixar claro, no momento eles não têm uma maioria. Claro que se o Moraes se desgastar ainda mais e mais e outros senadores vierem a apoiar nessa legislatura ainda e tal, assim, em tese tudo pode acontecer. Mas hoje eles não têm maioria e eles se articulam para formar uma maioria na eleição de 2026, quer dizer, para conquistar o Senado, até por causa da eventual prisão do Jair Bolsonaro, para ter gente ali para bater de frente com o STF, para pressionar por indulto, mesmo que venha de um presidente eventualmente aliado, que é o que eles esperam também, que o STF diga que é inconstitucional, mas enfim. O Trump ele perdoou uma galeraça no início do ano também, que tinha sido presa lá na invasão do Capitólio, né? Exatamente. Os trumpistas, né? A turma dele, que ele incitou também. Né? Mas, voltando à questão, o pedido de impeachment ele depende de uma decisão unilateral do presidente da respectiva Casa Legislativa. Então, o Flávio é senador, ele faz o pedido de impeachment no Senado, o presidente do Senado é o Davi Alcolumbre, todo mundo sabe que o Davi Alcolumbre não vai botar para frente um processo de impeachment de ministro do STF, a menos que haja uma mudança muito grande no cenário. Ele é alguém que prefere ficar próximo dos ministros do STF, também é alvo aí de diversas reportagens sobre o que ele faz no estado dele, etc. É político da antiga, que tem um monte de esqueleto no armário, não quer criar tensão com o ministro do Supremo Tribunal Federal, que é quem julga quem tem foro privilegiado, como os parlamentares. Então, qual é a diferença? Pedido de impeachment, o Flávio sabe que o Davi Alcolumbre não vai botar, ele faz uma jogada política, ganha manchete, alimenta a base. Pedido de CPI tem que ser, quando você atinge o mínimo de assinaturas necessário, que é o que tinha sido conseguido para a instalação da CPI da Lava Toga antes da pressão bolsonarista pela retirada, ele entra numa ordem, simplesmente. Você tem 5 CPIs ali e tal, aí vem uma atrás da outra. Às vezes o pessoal bota uma CPI na frente porque percebe que o outro vai botar, que é para demorar mais e tal. Mas ela tem que ser instalada, e isso já tem jurisprudência do próprio STF, o Barroso deu uma decisão recente até relativamente. Então, se você tiver o mínimo de assinaturas, a CPI tem que ser aberta. Só que a CPI é mais ampla. A CPI tem aquelas comissões onde todo mundo vai debater, não a atuação específica de um juiz num inquérito, mas um monte de coisa, né? Embora um processo de impeachment também tenha todo um teor político, uma capacidade de virar circo, a CPI ela pode atingir pessoas que o bolsonarismo não quer atingir, se ela for aberta agora, ela pode melindrar Toffoli, Gilmar e tal, que eventualmente Jair Bolsonaro conta para dar um voto mais ameno do que o Moraes. Então tem todas essas questões políticas e estratégicas. Boa. Vamos lá. Caraca, já são quase 11 horas, então vou dar uma acelerada aqui também. Tá tranquilo, tô adorando. Tá bom então.